Tá cansado, Deus. Ela é escritora, mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Ganhadora do Prêmio Jabuti de Literatura pela obra Olhos d'Água, autora de diversos contos, poesias e romances publicados no Brasil e no exterior, e diva dos nossos corações. Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer ao ComPDL pelo convite. Quando o convite me foi feito, eu tentei arrumar minha agenda, eu falei, eu vou de qualquer maneira, espremo para lá, espremo para cá. Vi ontem de São Paulo do evento, deveria voltar para São Paulo, mas foi suspensa a reunião, então eu volto para o Rio amanhã. Voltar a Belo Horizonte também é sempre uma alegria, e voltar aqui na UFMG é uma alegria maior, porque em 2013 eu estive aqui como professora substituta durante 6 meses, e foi um momento assim, bastante fértil para mim, e acredito para as pessoas que participaram do curso. Digo isso porque todo mundo queria mais, que um dia eu acredito que vai acontecer. Voltar em Belo Horizonte também, eu acho que como a gente está num congresso que tem um pessoal de psicologia e de psicanálise, que é um pessoal que eu tenho menos contato, com o pessoal de direito tem um pouco mais, e o pessoal de literatura nem se fala, né? Mas voltar a Minas Gerais, voltar a Belo Horizonte e olhar Belo Horizonte de um outro lugar, para mim também, em termos de história de vida, é muito significativo. Cada vez que eu venho a Belo Horizonte, eu celebro a vida e, de certa forma, também eu vejo a cidade, quase como uma vingança voltar a Belo Horizonte de uma outra forma. Talvez um dia eu vá para o divã para eu conseguir entender o que é isso. Outro dia eu estava comentando, Belo Horizonte me expulsou de Belo Horizonte. Me expulsou na medida que, quando eu terminei o curso normal, eu não tinha o que fazer em Belo Horizonte, porque naquela época não tinha concurso para magistério. E para conseguir dar aula aqui, que era já o meu projeto de vida, desde criança, dando aula particular para as crianças da favela, onde eu nasci aqui em Belo Horizonte, então meu projeto de vida era realmente ser professora. E quando eu terminei o normal aqui, não tinha concurso para professores, para conseguir, eu estou falando ainda de ensino fundamental, para dar aula aqui, isso eu terminei o normal em 71, para dar aula aqui, você precisava de ter, no Rio a gente fala muito, quem indica, precisava de ter um QI. Então, se você tivesse famílias importantes, políticos, alguém que te indicasse, você saía do normal e ia dar aula. Como a minha família, as relações que minha família tinha com as famílias importantes de Belo Horizonte, e várias, eram relações de subalternidade. Minha mãe, minhas tias, minhas primas trabalhavam para famílias importantes. Então, essas famílias me indicarem para dar aula era desviar do caminho uma possível empregada para elas. Então, não tinha também esse interesse. Então, voltar a Belo Horizonte é muito bom nesse sentido de confirmar, né? Toda a história que Carolina contava era também a nossa história. E foi tão marcante a leitura de Carolina Maria de Jesus
que toda a minha família leu. De tarde a gente fazia sarau de leitura, cada um lia um pouquinho para o outro, né, devido à leitura lenta, né? Minha mãe, ela aprendeu a ler, o processo dela de alfabetização aprofunda na medida que os filhos vão ficando alfabetizados. Então, no final da tarde, a gente lia Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. E foi tão marcante que, depois disso, muitos anos depois, a minha mãe resolveu escrever um diário. E o diário dela também tem uma semelhança, tanto em termos de conteúdo, como em termos físicos, com os diários de Carolina, que foram em cadernos de papéis, em restos de papéis. Ano passado, ano retrasado, no centenário de Carolina, quiseram até publicar o diário da minha mãe, mas ela não quis. E a gente não desobedece uma mulher de 95 anos. Ela não quis, então não insistimos. Quem quiser a TV, é só abrir o site do Itaú Cultural, que na exposição que foi feita ano passado, tem um encarte desse, uma exposição que se chamou Conceição Evaristo, que eles trabalharam com meus textos, com a minha obra, e tem lá esse encarte de algumas folhas do diário de minha mãe. Bom, então, antes de entrar em Carolina, que é a escritora que eu amo de paixão, e para não perder esse texto da Carolina, eu vou ter que ler, para eu não saltar nada que eu queria falar. Eu queria falar algumas coisas para, quando eu falar de Carolina, a gente pensar Carolina dentro do que eu vou dizer agora. O modo, né, como a literatura brasileira, como ela cria as personagens negras. É só para a gente pensar o sentido do texto de Carolina, e o sentido não só do texto de Carolina, mas os sentidos do texto de uma autoria negra. Então, há vários estereótipos de negros na literatura brasileira que nos incomodam, né? São estereótipos que não falam positivamente a nossa identidade negra. E dois estereótipos, eu tenho falado muito, pensado muito sobre esses dois estereótipos, porque eu acho que são os dois estereótipos que mais desumanizam o sujeito negro. E quando a gente pensa a literatura como espaço de criação de identidades, então, embora o fenômeno literário seja um fenômeno independente de toda a dinâmica da sociedade, mas também esse fenômeno literário ele não nasce imune à sociedade. Inclusive, talvez uma das formas de ler a sociedade é você, determinadas obras literárias, você ler pelo avesso, ler nas entrelinhas, né? Ler o silêncio dessas obras literárias para perceber a sociedade. E um dos estereótipos que me chama muita atenção na literatura brasileira é a questão, na construção do personagem negro, como é construído a linguagem desse personagem. Se é construída uma linguagem para esse personagem, ou se esse personagem ele se vale justamente, ou ele é construído pela ausência da linguagem. E o que nós vamos perceber? Que isso, mesmo na literatura infantil, ou infanto-juvenil, toda vez que se constrói um personagem e esse personagem fala alguma língua de origem africana, quando a narrativa quer dizer que esse personagem fala uma língua de origem africana, a narrativa diz que o personagem fala uma língua estranha,
uma língua gutural, uma língua incompreensível. Eu fiquei pensando sobre esse estranha. Não é estranha assim no sentido, por exemplo, o alemão é uma língua que, para mim, é estranha, porque eu não falo alemão. Não é nesse sentido. É no sentido de ser uma língua incompreensível. Uma língua que não é bem língua. Uma língua que a gente poderia pensar em dialeto, que, aliás, foi uma também das classificações quando as expedições invasoras chegam no continente africano e também aqui nas Américas. As línguas indígenas e as línguas africanas foram todas classificadas como dialeto. E nós sabemos também a diferença entre dialeto e língua. Então, me chama muita atenção. E um dos romances que me chama muita atenção nessa questão da linguagem, aliás, tem dois que me chamam muita atenção nessa questão da linguagem. Um é São Bernardo, de Graciliano Ramos. A narrativa traz aliás, é belíssimo esse romance. Tá? Quem aqui já leu São Bernardo? É belíssimo, né? Aí, Paulo Honório, justamente, Paulo Honório, ele se humaniza, né? Ele reencontra a humanidade dele quando ele conta a história, quando ele escreve. Então, indica também que o ato de escrever é um ato reflexivo que te permite o encontro com você mesmo. E ele, pensando na mulher, quer dizer, é a lembrança da mulher, a imagem da mulher, que ele faz uma revisão de toda a vida. E ali ele se humaniza. Né? Então, é muito interessante, e fica aquela dúvida, né, se a mulher se matou, coisa e tal, mas pelo menos parece ser uma pessoa que desiste da vida. E isso causa um remorso em Paulo Honório, e ele se reencontra. Tem um personagem ali que me chama muita atenção, que é o Casimiro, que é o empregado fiel. E o Casimiro, aquele romance, ele é um romance que já é ambientado na República. Mas o Casimiro é um personagem criado sob o estereótipo do pai João, né? Daquele sujeito escravizado e que não dava um passo sem ter o senhor como referência, aquele sujeito que entrega a vida para o senhor, que é capaz de tudo pelo senhor. O Casimiro, já no livro, no romance ambientado na República, é aquele sujeito também que é o vassalo do senhor. E é muito interessante também que o Paulo Honório tem uma criança que ele tem uma dificuldade de relação com o filho. Ele acha o filho muito frágil, parece que o aspecto do filho não corresponde muito bem à virilidade do próprio Paulo Honório, ou a intenção de virilidade dele. O menino é um sujeito mais frágil. A única pessoa que consegue entrar em contato com o menino é justamente o Casimiro. E, então, a gente vê aí também um outro estereótipo do negro infantilizado. Né? Ele está par a par com o menino. E aí há um momento que a narrativa diz assim, que o Casimiro não fala. O Casimiro não tem o dom da linguagem. Quando ele está muito feliz, o máximo que ele faz é aboiar. Bom, nós podemos pensar que Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ele traz também a questão da linguagem com o Fabiano, que imita o soldado amarelo. Então, a gente pode pensar, não é só isso. Bom, podemos fazer essa leitura também, porque o que eu trago aqui é uma leitura. E aí, mas o que me chama a atenção é o fato
dele não saber falar, ele não tem o dom da linguagem. Quando ele está feliz, ele mais ou menos que resmunga, e quando ele fala, ele aboia. A narrativa diz, Cassimiro aboia. Aboiar é o som que o boiadeiro tira do chifre do boi para poder ajuntar a boiada. Então, Cassimiro não fala, ele aboia. Ora, eu acho o extremo da animalização do sujeito. Aí nós podemos vir para um romance já contemporâneo, que é Agosto, de Rubens Fonseca. Em Agosto, do Rubens Fonseca, tem um personagem que fala muito, que é o Zacai. O Zacai, ele é descrito como anão, ele sofre de nanismo, e é palhaço de circo. E o Zacai fala muito, 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 muito mesmo. Ele é descrito também como um personagem mulato. Eu leio também como um estereótipo que, durante muito tempo, pesou também sobre o mulato. Por quê? Eu estou usando mulato, tá, gente? Porque a narrativa traz esse termo. Nós sabemos que a gente, né, não usa esse termo. Eu estou repetindo o termo da narrativa. Mas o mestiço de negros e branco, ainda no Brasil colônia, incomodava muito, porque, como ele era um sujeito que pertencia à Casa Grande, mas também pertencia à senzala, e muito desses sujeitos, às vezes, filhos de padre ou filhos de fazendeiros, eles tinham uma ascensão social, então ele incomodava muito ao branco. E a gente pode ler isso muito, esse estereótipo contra esse sujeito, nas poesias de Gregório de Matos. Ele tinha uma irritação, talvez, com o sujeito mestiço, e isso vai aparecer muito nos poemas, como, né, das mulheres também vão aparecer muito na poesia de Gregório de Matos. Lembrando que Gregório de Matos foi um também dos críticos da colônia portuguesa. Então, era um sujeito que criticava a colonização, criticava a colonização portuguesa, mas, quando se tratava de falar dos africanos, de seus descendentes, que naquele momento eram sujeitos escravizados, ele não conseguia dar esse salto. Ele não conseguia mais ser um sujeito além do seu tempo. E aí, voltando a Rubens Fonseca, nós temos um sujeito que fala muito, que é o Zacai. Um dia, esse personagem resolve explicar por que ele fala muito. Ele diz que ele era mudo, e o mudo, quando começa a falar, ele é tomado pela bebedeira das palavras. E aí ele vai. E há um momento, e ele só fala realmente por paráfrase. A narrativa toda é dita, e o Zacai falando de uma maneira muito limitada, mas fala muito, repete, como um papagaio. E aí há um momento que o Zacai diz: eu falo muito porque eu imito um grande pensador brasileiro. E ele imitava o Carlos Lacerda. Bom, o que me chama a atenção na construção desse personagem, pensando em São Bernardo, naquele que não fala, que é a boia, e aí nós temos um que fala muito, mas são dois sujeitos, um não fala, e o outro que fala é um sujeito que é incapaz de ter a sua fala a partir da sua herança cultural. Ele fala, mas o modelo dele para falar tem que ser um sujeito branco. Então, é um personagem que não fala a partir da sua cultura, a partir da sua experiência. Ele fala a partir de um modelo que ele elege como certo. Bom, essa é a narrativa brasileira. São um dos exemplos da narrativa brasileira.
O que me chama a atenção é o seguinte, porque se realmente o que distingue o homem do animal é o dom da linguagem, se for isso que distingue, então nós vemos uma ficção que o tempo todo, na medida que nega essa possibilidade de linguagem à personagem negra, é uma ficção que representa essa personagem negra ainda numa situação de animal. E outro dado na literatura brasileira, que eu tenho pensado muito também, é a criação de personagens negras, né? Como essa personagem negra, essa mulher negra, ela aparece na literatura brasileira. E aí nós vamos pensar nas personagens ímpares da literatura brasileira. Então, nós podemos pensar, por exemplo, em Bertoleza, nós podemos pensar em Rita Baiana, né, do Cortiço. E o que nós vamos ver? Bertoleza animalizada, inclusive eu tenho dito que é a morte mais porca da literatura brasileira, porque a Bertoleza morre abrindo, né, com a mesma faca que ela limpa o peixe, ela abre o ventre, né, e as vísceras saem, e ela morre, e a narrativa diz, ela morre focinhando na poça de sangue. Quem tem focinho? Gente, não tem focinho, não tem focinho. E nesse mesmo romance, nós temos a Rita Baiana, né, que é a gostosa de cama, é a que vai desencadear o português, ela desestrutura a família portuguesa, que era uma família exemplar, inclusive católica. Dando um pulo no tempo, na literatura brasileira, nós vamos pegar Gabriela Cravo e Canela, né, que é aquela mulher incapaz, inclusive, de entender as regras sociais. É aquela mulher natureza, aquela mulher ingênua, aquela mulher sexo puro, e que ou ela é sexo, ou ela é aquela que faz comida, né? Que uma das prendas dela era essa de cozinhar bem. E aí, por aí nós vamos. E o que eu tenho também pensado muito é que essas grandes narrativas brasileiras, com essas personagens que marcam, inclusive, determinados momentos da literatura brasileira, essas mulheres são infecundas. Elas não criam geração. Nenhuma delas não tem filhos. Elas não criam geração. E se nós... É outra coisa que eu tenho dito também, com muito cuidado. Não é que a gente acredite ou pensa que a mulher, obrigatoriamente, ela tem que ter uma geração. Mas, quando eu estou falando dessas mulheres infecundas, eu estou falando também, não de uma maternidade, não só de uma maternidade física, eu estou falando do que as mulheres representam, inclusive, nas sociedades tradicionais africanas, por mais que essas sociedades sejam até conservadoras. Mas essas mulheres... elas têm uma função fecundante nessa sociedade. É muito simbólico, inclusive, que são essas mulheres que cavam a terra para o plantio da semente. Não contando que na África, em vários países africanos, quem toca o comércio, né, quem fecunda o comércio, a gente vê muito isso nas praças públicas africanas. São as mulheres que estão ali, né, elas são fecundantes mesmo, nesse sentido. E se a gente pensa nas heranças das culturas africanas no Brasil, nós vamos encontrar as mães de santo, nós vamos encontrar as rainhas de Congada, nós vamos encontrar as tias da comunidade, que são mulheres que têm
toda uma prole ao seu redor, né? São mulheres que têm uma importância dentro de uma prole, sendo elas mães físicas dessa prole ou não. E se a gente pensa também que nós, né, que nós vivemos numa cultura marcada, né, pelo mito judaico-cristão, em que duas mulheres são fundamentais, né, na história, né, desses mitos. Uma é a Eva, que é lida, né, como a perdição da humanidade, e outra é a Nossa Senhora, que salva a humanidade, e essa Nossa Senhora, ela salva a humanidade justamente pela maternidade, né? A maternidade é simbolizada como a redenção da humanidade. Ora, se nós vivemos, e a literatura traz isso, a literatura trata disso, né? Se nós vivemos numa sociedade orientada, fundamentada por esses mitos judaico-cristãos, quando um imaginário literário é capaz de criar personagens de mulheres negras fecundantes, é como se o corpo dessa mulher negra estivesse sempre no lugar do mal. Para o corpo da mulher negra não tem redenção. O corpo da mulher negra é infecundo. Ele não cria nada. Pensando sobre esse aspecto. E quando as mulheres negras aparecem na literatura, pelo menos numa literatura, e que marca, né, e é interessante porque esse imaginário da mulher negra, ele perdura até hoje. Quando a mulher negra aparecia na literatura, principalmente no processo ainda da escravidão, essa mulher negra, ela aparecia como mãe preta, aquela que cuida da prole do outro, né? Aquela que cuida da prole colonizadora, e não da sua própria prole. E aí é muito interessante, porque, até ligando com a fala da mesa anterior, e que eu não sou capaz de repetir, porque eu não tenho esse vocabulário técnico, né? Eu tenho um outro vocabulário que é da literatura. E aí é interessante que essa mãe preta, o elogio dessa mãe preta é como se essa mãe preta surgisse de comum acordo. Entende? O senhor diria para a mãe preta: cuida dos meus filhos. E tem até um poema, me parece que é de Coelho Neto, que ele elogia a abnegação, né, da mãe preta, né? A mãe preta era capaz de deixar os seus filhos morrendo de fome para poder alimentar os filhos do senhor, como se isso tivesse sido de livre escolha, né? A própria mestiçagem brasileira, não só a mestiçagem brasileira, mas a mestiçagem na América Latina como um todo, né, com mulheres africanas escravizadas e com mulheres indígenas, a gente poderia dizer, até uma afro-americana diz, América é filha do estrupo. Né? Foram essas mulheres tomadas à força. Não é que nunca houvesse uma relação permitida, mas a grande maioria não. Essas mulheres tomadas à força, elas vão... daí nasce essa mestiçagem brasileira, né? Que é cantada em prosas e versos na medida que há a possibilidade ou o desejo do embranquecimento da nação, né? É uma mestiçagem, mas que tende, né? Que busca a oxigenação para a diluição do sujeito negro. Então, isso, né? Isso, assim, e sobre esse mito, esse imaginário da mãe preta, é tão interessante quando o Daniel, né? O Daniel de psicologia, assim, né? Estava dizendo, quer dizer, na verdade, as famílias brasileiras, elas passam
por essa experiência, as famílias de posse passam por essas experiências de terem as suas mães pretas, né? E as famílias que vêm, historicamente, que vieram desse processo da escravidão, passaram por essas experiências de serem as mães pretas. E é uma situação tão interessante que é tão valorizado esse imaginário da mãe preta, e eu entendo quando você dizia de mais uma dívida, né? É que, por causa dessa relação, entre aspas, amena, entre senhores escravizados, senhoras escravizados, toda vez que a gente vai discutir a questão racial no Brasil, muitos brancos dizem, não, mas eu não sou racista porque eu fui criada por uma mãe preta. Eu tive uma mãe preta, ou eu tive uma babá. E aí a gente pergunta, e daí? Então, ainda concordando, quer dizer, é muito difícil você discutir a questão racial no Brasil por causa dessas sutilezas, né, desse racismo cordial. Então, isso tudo eu estou falando antes de pegar o texto de Carolina, para a gente pensar, né, o que foi Carolina, né, o que é ler o racismo também através do quarto de despejo, e o que foi essa mulher negra nos anos 60, se afirmando audaciosamente, se afirmando como escritora. E ainda também para a gente pensar como que, de certa forma, também, nós, mulheres negras, sermos reconhecidas também, além das nossas outras competências, né? Eu digo, as mulheres negras, elas cantam, elas dançam, elas cozinham muito bem, elas sabem arrumar de uma casa, elas sabem cuidar do corpo do outro. E, então, é isso, normalmente, que é esperado das mulheres negras, né? O imaginário brasileiro constrói isso em relação às mulheres negras. É muito difícil construir um imaginário que as mulheres negras são professoras, são médicas, são engenheiras, são psicólogas, são psicanalistas, são escritoras. É muito difícil ainda para lidar com esses novos lugares que as mulheres negras cada vez mais insistem e com toda a competência de ocupar. Então,